Alô, alô, povo amado, escolhido da graça de Deus. Estamos aí, povo abençoado. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Estamos aí com mais um estudo aí, né? Estou aqui experimentando uma outra plataforma aí. Para vocês que não me conhecem, eu sou o irmão André Palhares, do canal aí MDCG André Palhares. Sou aqui de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba. Você que é de Barra do Piraí, ou região, né? É, entre em contato conosco aí, amém? Entre em contato conosco aí, amém, amados? Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo, tá? Vocês que são de Barra do Piraí e das regiões, né, perto aqui, entre em contato comigo, tá bom? É, eu fiquei sabendo que tem muitas pessoas aqui, algumas pessoas de Barra, algumas pessoas da região, que estão conhecendo a graça de Deus, uma informação que eu tive, mas que eu não conheço essas pessoas e acho que elas também não me conhecem. Então, peço a vocês que entrem em contato comigo, tá bom? Repetindo, vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode entrar em contato comigo a hora que quiser. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Vou agradecer, como sempre agradeço, aos inscritos do canal. Vou agradecer aqui ao irmão Charles Roberto, meu irmão Charles Roberto. Agradeço a você por estar aí participando, tanto lá do nosso grupo do WhatsApp, como aí do nosso canal aí. Agradeço por ter se inscrito aí no nosso canal. Já sou inscrito no seu também, tá bom? Diano Félix, Diano Félix, muito obrigado aí por ter se inscrito aí, né, no canal do irmão André. Verênia Mendes, Verênia Mendes tem um canal de crochê, um canal muito interessante para quem gosta de crochê. Visite lá, canal Verênia Mendes. Ivanildo Cruz, Ivanildo Cruz, toda hora não para de chegar mensagem aqui, né? Ivanildo Cruz, canal Ivanildo Cruz, também está iniciando aí um canal aí, está iniciando aí um canal trazendo aí a graça de Deus, né? Com essa visão preterista completa. Visite lá o canal do Vanildo Cruz. Osias Vieira, Raul Martins Costa. Ô, meu irmão, obrigado aí por ter se inscrito aí, tá? E minha querida irmã aqui, Lucinete. E tem o irmão Nelson Dias, que enviou aí uma mensagem. Perdão. Enviou aí uma mensagem. E através dessa mensagem, eu vou fazer um estudo aqui, abençoados. Vou fazer um estudo através dessa mensagem do irmão Nelson Dias. O irmão Nelson disse aqui: olá, meu irmão. Não existe fim do mundo, mas existe fim de uma era, o fim de um ciclo, né? Para começar uma nova era, um novo ciclo. Perfeitamente, meu irmão. Concordo contigo, até aí concordo contigo. A primeira era foi a era diluviana. Depois veio a era de Moisés, a era dos profetas. Nós estamos na era física carnal, que vai terminar e vai começar a era crística, a expansão da consciência espiritual. Bom, amados, até a era de Moisés, a era profética, concordo contigo. Daí para baixo, o irmão deu uma falha na queda, tá? Não estou criticando o irmão, não. Não estou criticando o irmão. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Tá bem? Nós não estamos na era carnal. Não estamos na era carnal, embora estamos em carne, mas somos espírito
experimentando espíritos, tendo uma experiência carnal, mas somos espíritos. Não estamos experimentando uma era carnal, não estamos passando por uma era carnal, porque a era carnal era a era da lei de Moisés e os profetas. Por isso foi dado a lei. A lei foi dada para quê? Por causa da transgressão do povo, por causa da desobediência do povo. Então foi dada aquela lei para controlar a massa, entendeu? E nós estudarmos toda a Bíblia inteira, toda a Escritura inteira, desde a velha até a nova, nós vamos observar aí que o povo judeu, o povo hebreu, sempre foi um povo rebelde, sempre foi um povo desobediente, sempre foi um povo que transgrediu a lei de Deus. Então Deus teve que dar a lei de Moisés para impor regras, para dominar esse povo, dominar essa massa. E colocou também os profetas, e os profetas eram homens escolhidos por Deus para trazer a sua mensagem à terra. Não é igual os profetas de hoje aí. Hoje não existe mais profeta bíblico. Todos esses profetas que estão aí hoje não é bíblico, não é enviado por Deus, tá bom? Existe aqueles irmãos que te dá até uma mensagem boa, uma mensagem favorável, uma mensagem que você esteve passando pelo tais, né, problemas, situações, e aquilo vem e casa com os seus problemas, com a sua situação, e você falou, oh, fulano é profeta, fulano falou tudinho certinho. Entendeu? Até a cigana, quando pega sua mãe e lê, às vezes fala a coisa certa da sua vida. Entendeu? Mas isso não é ser profeta. Isso é coincidências da vida que acontece. Uma pessoa bem sábia, uma pessoa esperta, ela só de olhar para uma pessoa, ela sabe se aquela pessoa está bem ou não está bem. Então ela vai às vezes no íntimo da questão da pessoa e às vezes, muitas vezes acerta. Muitas vezes acerta. Mas João Batista foi o último profeta bíblico. Deus, a partir dali, não usou mais ninguém para ser profeta. Nós estudamos na Bíblia que vários profetas iniciou depois, mas que foi repreendido muitas vezes por Paulo, por próprio Jesus. Entende? Então, abençoado, a era carnal era a era da lei de Moisés, a era dos profetas. Você falou que começará a era crística, já começou a era crística. Já estamos na era crística. E essa era crística, que é a era da expansão da consciência espiritual, o qual também coloquei no título desse vídeo, é a graça de Deus, amado. Meu amado irmão Nelson. A graça de Deus que o irmão André está pregando aqui é essa era da expansão de consciência espiritual. Eu botei aqui, chegou, entre parênteses, graça de Deus. A graça de Deus é essa expansão. A graça de Deus que te traz essa metanoia, essa transformação. A palavra nos diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, quando você se deixa transformar pela renovação da sua mente, começa o processo de metanoia, começa o processo da expansão da consciência espiritual na sua pessoa. Começa a crescer a mente de Cristo, amém? Que está na sua pessoa. Existem várias palavras, mente de Cristo, a metanoia, expansão da consciência, tudo uma coisa só. E só a graça de Deus te dá essa expansão da consciência. Só a graça de Deus
que te tira daquela mente implantada pela religião e te traz para um novo mundo, uma nova percepção espiritual. Você aprende coisas que você leu muitas perdão, você vê coisas que você leu muitas vezes na sua Bíblia e não enxergou. Depois que acontece essa expansão, essa metanoia, depois que essa mente de Cristo desperta em você, você vai ler a mesma Bíblia, aquilo que você não via antes, você passa a enxergar. Você passa a enxergar. É uma coisa espiritual. É uma coisa espiritual. Amém? Então, seguindo esse relato, eu perguntei a um irmão aqui, um irmão que eu conheci há pouco tempo aí, João F., né? Ele pediu para não dar muitos detalhes da pessoa dele, mas eu perguntei ao João F., onde seus filhos foram batizados? E ele me falou, numa das igrejas mais famosas do Rio de Janeiro, no Outeiro da Glória. É um lugar realmente bonito. Nunca fui lá, mas já vi fotos. A missa começou 11 horas da manhã e o batizado dos meus filhos gêmeos, parabéns, começou meio-dia. Eu perguntei ao João F. se o batismo do filho dele, dos filhos, né, foi cobrado. Ele disse que a Igreja Católica, essa igreja que ele batizou, informou que não cobra pelo sacramento do batismo, mas há uma taxa de custo da igreja. E essa taxa varia, né, de paróquia por paróquia. Então, eu perguntei a ele, qual é o valor dessa taxa, meu irmão? Ele falou, dependendo da paróquia, R$ 40, R$ 75. Se for no caso do batismo coletivo, R$ 550 para a celebração do batismo. Antes falou que não era para o batismo, era para a taxa. Depois, agora, fala que é R$ 550, R$ 40, R$ 75 para a celebração do batismo. Tá entendendo? Que você passa por um processo, né, de aprendizado. E Cristo já te batizou gratuitamente no madeiro. Você não precisa se batizar. Adulto, né? Se batiza na igreja evangélica. Criança tem que esperar amadurecer para poder entender sobre o batismo para batizar. Na igreja católica é cobrada essa taxa, né? Que chega até o valor de R$ 550. R$ 40, R$ 75, R$ 550, onde Cristo já te batizou gratuitamente no madeiro. Depois da cruz, todos que nasceram depois da cruz já nasceram batizados, meu irmão. Já nasceram batizados. Ah, mas isso não foi só para os judeus, não? Não, para nós também. Todos. Todos sem exceção de pessoas. Nós que nascemos, já nascemos batizados. Nossos filhos já nasceram batizados. Você não precisa batizar em água. Isso é um ritual, uma tradição judaica. Por que os judeus batizavam em água? Para o perdão das transgressões deles. Eles transgrediram a Deus, não seguindo a palavra de Deus, desobedecendo a Deus várias vezes. Então, para eles receber o Cristo que estava para chegar, já estava ali com eles, eles tinham que fazer o batismo de arrependimento. Era batismo de arrependimento, para arrependimento das transgressões dele. Nós, gentios geográficos, porque pelos olhos de Deus não existe nem gentio nem judeu. Nos olhos de Deus somos todos um povo só para ele, todos filhos dele. Mas na visão humana
os gentios geográficos não seguiam a lei de Moisés, não eram obrigados a seguir a lei de Moisés. Transgredir a lei de Moisés é pecado. Era pecado. E a lei de Moisés já se findou. Na queda do templo, acabou-se a lei de Moisés. Amém? Então, quando as pessoas transgrediam, estava em pecado. Então, tinha que fazer o batismo de arrependimento nas águas, o João Batista, para ser perdoado os seus pecados. Mas gentios nunca participaram da lei de Moisés, nunca foram obrigados a cumprir a lei de Moisés. Então, gentios, né, nunca tiveram pecados na vida. Ah, mas eles cometeram vários erros na vida. Sim, a Bíblia chama de obras da carne. Obras da carne. Pecado é a transgressão da lei. Então, a metanoia é isso. É você entender essas coisas e se libertar dessas coisas. Fugir desses homens que muitas vezes usam a religião, séculos e mais séculos está sendo assim, usa a religião para te enganar, para, né, usurpar, para mentir, para extorquir. Você paga um batismo e qual Jesus já te batizou lá no madeiro completamente. E Paulo diz aqui em Romanos 6, 3, 4, acaso não sabeis que todos nós que fomos batizados na morte de Cristo, e não é para judeu somente, porque romanos eram gentios. Paulo está falando aos romanos. Acaso vocês não sabem que todos nós fomos batizados, que Paulo também tinha cidadania romana? Acaso não sabeis que todos nós que fomos batizados na morte de Cristo, lá no madeiro, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A novidade de vida é você se despertar para essas verdades. Só a graça de Deus pode trazer o despertamento dessa verdade, a ascensão da sua mente de Cristo, né? Só a graça de Deus pode transformar a sua mente pela renovação. Amém? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Essa renovação da sua mente através do conhecimento da graça de Deus, essa expansão de consciência espiritual. É a graça de Deus. É conhecer a graça de Deus. Conhecer que essas coisas que a religião imputou no povo anos e mais anos, séculos e mais séculos, né, apenas enganaram você. Então, Paulo aqui está falando para um gentio geográfico. E Hebreus 10, 14, 17 diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre judeus, gentios, todos quanto estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Amém? Algumas Bíblias não está todos, a minha está. Mas assim como ele falou lá para os romanos, que são gentios, ele está falando em Hebreus para hebreus, judeus. Então ele está falando a mesma coisa, tanto para os romanos, no livro de Romanos, que era para os romanos, gentios, e como está dizendo a mesma coisa no livro de Hebreus, para judeus. Então é para todos. Independente da sua versão está todos ou não, esse batismo é para todos. Você não precisa ficar pagando para batizar os seus filhos. Você não precisa batizar na igreja evangélica também nas águas para participar do corpo de Cristo. Não. Para provar sua fé. Não. Você quer provar sua fé? Acredite no que Paulo disse. Acaso não sabeis
E todos nós que fomos batizados na morte de Cristo, lá no madeiro, Cristo batizou a todos quantos estão sendo santificados. Amém? Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Então, abençoado, a graça de Deus, quem crê na graça de Deus, tanto judeus como gentios geográficos, acontece dentro desse ser, dessa pessoa, essa expansão de consciência espiritual, essa metanoia, esse transformai-vos pela renovação da sua mente. É somente pela graça de Deus. Você tem que crer na graça de Deus para que você vai passar agora a ler sua Bíblia e coisas que você nunca viu antes, você vai passar a entender. Amém? Evangélico já não gosta de mim, já fica mandando mensagem mal criada aí. Agora, católicos também não vão gostar. Porque eu vou dizer para vocês, fujam dessa mentira. Fujam dessa mentira. E várias outras mentiras que tem por aí. A cantora aí, Ime Rocha, né? Disse, né? Eu estou parafraseando a Ime Rocha, que disse na música dela, religião virou negócio. É verdade. E séculos e mais séculos foram assim. Religião virou negócio. Então, a gente cobra para batizar. Por que você tem que batizar? Segundo a Igreja Católica, por causa do pecado original. Pecado original. O que é o pecado original, irmão André? Pecado original é quando você e sua esposa se coabitam, tem uma criança, e essa criança, segundo eles, nasce em pecado. Chama, no latim, peccatum originale. Peccatum originale. O pecado original. Agora, será que Deus conduz o homem ao pecado? Será que Deus conduziu o homem ao pecado? Será que esses homens que estão em pecado original, como diz a Igreja Católica, será que é culpa de Deus que esse homem está praticando esse pecado original, o pecado original? Por quê? Por que eu digo isso? Porque Deus disse a Adão e Eva, em Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai, enchei a terra. Deus deu ordem. Frutificai, multiplicai, enchei a terra. Como se multiplica um homem ou uma mulher? Coabitando. Se os padres dizem que essa coabitação é um pecado original, entendeu? Então você tem que se batizar para remir esse pecado original. Então Deus, quando disse para Adão e Eva, crescei, multiplicai e frutificai-vos, Deus então jogou eles no pecado, né? Original. Quem será que está certo? Deus, que nunca disse isso na palavra? Ou os pastores? Ou os padres? Que, com seus achismos, com as suas teologias de homens, fica inventando doutrina para arrequear bens, né, daqueles que vão lá batizar, igual o irmão falou aí, R$ 40, R$ 75. Se for um batismo mútuo, R$ 550. O que é isso, minha gente? É mercadejar a palavra de Deus. E Deus aqui, Yahweh, falando 2 vezes. Gênesis 9:1, ele falou: Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: crescei e multiplicai e encher a terra. Amém? Deus não está falando que multiplicar é pecado original, não. Quem está falando são vocês. Aonde está isso? Hein? Pecado é a transgressão da lei. Só quem poderia pecar eram os judeus, quando transgredia a lei.
Pecado é transgressão da lei. Então, eles tinham que, quando o Messias chegou, eles tinham que ir lá no Jordão buscar, buscar lá o profeta João Batista, para que João Batista batizasse eles para remissão dos pecados, para limpos poderem receber o Messias. Essa é a verdadeira palavra. Então, a transformação é a graça de Deus que te ensina essas coisas. E se você deixar isso entrar no seu coração e aceitar e dizer, eu recebo, começa a metanoia trabalhar na sua mente, essa metanoia, essa expansão de consciência espiritual começa a trabalhar na sua mente. A mente de Cristo que está em você começa a despertar para a verdadeira palavra de Deus. Isso é expansão de consciência. Só quem pode trazer isso é a graça de Deus. É a graça de Deus. Amém? Então, eles ganham dinheiro em cima de dízimo, e você, cristão, não tem ordenança nenhuma que obriga você a pagar dízimo, mas eles não te ensinam essa verdade, e ainda diz que se você não quer pagar dízimo, ainda diz que você está roubando a Deus, e que o gafanhoto, que eles chamam de diabo, vai entrar na sua casa, vai fazer acontecer, vai fechar as portas para você, porta de desemprego, porta da... Falácia religiosa. Falácia religiosa. Ah, mas a minha igreja, o pastor não fala isso não. Não fala isso não, mas te dá um envelopinho, né? Envelopinho. E se seu nome não está no envelope, eles começam a te olhar de rabo de olho. Você começa a se sentir constrangido com aquilo ali. Você se constrange com aquilo ali. E muitas pessoas, falei no estudo aí de quarta-feira, muitas pessoas tiram o que não tem, ainda pedem emprestado, para não ficar constrangido, para que o gafanhoto não invada a casa dele. Ele acredita que é diabo, porque assim seus pastores ensinam. Mas quando a Bíblia fala gafanhoto, é gafanhoto mesmo, um inseto mesmo. E comia a lavoura dos judeus. Mas eles ensinam errado, para te opor o que eles querem, para te dar medo, para você aceitar tudo que eles falam. Mas a graça de Deus veio para transformar a sua mente, para trazer essa metanoia para a sua mente, essa expansão de consciência espiritual. Só basta você aceitar, meu irmão. Amém? Só basta você aceitar. Paulo, para os Romanos 2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vem experimentar a graça de Deus, meu amado. Vem experimentar a graça de Deus, em vez de ficar aí, será que isso mesmo? Será que ele está pregando a verdade? Será que isso não é do diabo, não? Será? Sai de cima do muro. Cristão não tem que ter será na boca, não. Na boca de cristão não pode andar a palavra será. Não pode cristão ter esse será. Cristão não pode duvidar, que a palavra diz, quem crer sem duvidar no seu coração, assim lhe será dado. E Paulo está dizendo, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está mandando você transformar sua mente, meu irmão. Transformar sua mente. E somente a graça de Deus pode transformar a sua mente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que precisa de muito esforço. Ainda mais se você for um religioso muito arraigado, né, às tradições, vai ser difícil. De uma hora para outra, chegar um irmão André aqui
e tirar da sua mente uma coisa que você aprendeu anos e mais anos, e até mesmo, às vezes, por tradição de família. Vem de avó, mãe, e de repente o irmão André chega e tira isso da sua mente. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é complicado, mas é preciso você transformar-vos pela renovação da vossa mente. É preciso você deixar essa metanoia, essa transformação acontecer na sua mente de Cristo. Amém? Então, abençoado, essa expansão de consciência espiritual é a graça de Deus. E o próprio Cristo falou, registrado por Mateus 11:12, fala: desde os dias de João Batista até agora, lá no século I, quando ele estava falando essa coisa, falando essas palavras, o reino do céu é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Ele estava falando lá no primeiro século. Mas o reino de Deus é o que vivemos hoje. Hoje vivemos no reino de Deus. A graça de Deus é o reino de Deus na terra, para nós, filhos de Deus, reinarmos em vida nesse reino de Deus. Mas ele está dizendo, é tomada a força. Ou seja, tem que ser com esforço. Você tem que se esforçar para tirar, fazer uma limpeza na sua mente, tirar as tradições religiosas. Amém? Tirar séculos e mais séculos de religião da sua mente, para que você possa aprender novamente com Cristo, através da graça de Deus, que foi dado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a edificar, e hoje o irmão André e muitos outros irmãos aí estão edificando sobre essa fundação que Paulo fez. Amém? Então, eu digo para você, meu irmão, a expansão da consciência espiritual, meu irmão Nelson Dias, o transformais pela renovação da vossa mente, o vós tem a mente de Cristo. A Bíblia fala de várias formas. É o conhecer a graça de Deus, é o que o grego diz metanoia, é a transformação da vossa mente. E você só vai conseguir isso através do conhecimento da graça de Deus. Amém? Fico por aqui. Peço a você aí que visite o canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Visite o canal dele, se inscreva, ajude ele a chegar aos 1.000 inscritos. Está chegando perto. Ajude aí, irmão Carlos, a chegar aos 1.000 inscritos. Não esqueça também do irmão André, não, tá? Eu preciso chegar lá também. Se inscreva também no canal do irmão André. Se você está me vendo pela primeira vez, meu nome é André Palhares. Eu sou da cidade de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Vou botar o meu número do WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo, porque eu ouvi falar e tem muitos aí de Barra do Piraí conhecendo a graça. Venha entrar em contato comigo que eu tenho coisas boas para nós aí. Amém? Então é isso aí. Declaro a mente de Cristo ativado em todos vocês, para que vocês possam entender, compreender todas essas palavras e entendimento que eu trouxe hoje para vocês aqui. Amém? Então é isso aí, meus amados. Muito obrigado. Obrigado por todos vocês que têm se inscrito aí. Continuem se inscrevendo. Não esqueça de dar o like, amém? Então é isso aí. Até a próxima. Graça e paz.